noite, meus irmãos, graça e paz. Deixa eu ver quem que pode vir para mim, se vai estar funcionando aqui, né? É o Jorge que vê. Mas eu acho que está assim. Se entrar alguém aqui, eu pergunto. Vamos orar? Vamos continuar nosso estudo? Se tiver algo, vocês me avisam. Vou Davi abaixar, porque o Jorge não regulou. Se estiver muito alto, às vezes eu falo falando um pouquinho, me exaltando aqui, às vezes fica um pouco alto, né? Deixa eu ver quem que entrou aí para me ajudar. Leandro, ô Leandro, tudo bem? Está saindo o som aí? Me ajuda aqui. Só para eu saber se está a imagem e o som funcionando ali. Eu acho que sim. Quem puder sinalizar se o som está funcionando, eu agradeço. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Obrigado por mais uma oportunidade de estudarmos a sua palavra, de continuarmos lendo o Evangelho de Marcos, entendendo a identidade do nosso Senhor e Salvador Jesus, que é o Cristo, Filho de Deus. Que realmente possamos entender a obra de Cristo na cruz, na sua ressurreição, na sua volta, Senhor, e a nossa fé possa estar nele, em ti somente, Pai. Alinha o nosso coração e a nossa vida. Isso revela o Evangelho na nossa mente, que a nossa mente seja iluminada a cada dia pela sua palavra, isso pelo favor, pela sua graça e misericórdia que é estendida às nossas vidas, Pai. Ilumina pelo teu Espírito nosso entendimento, para lermos e entendermos a tua palavra e o teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 5, nós vamos continuar. Eu vou retomar um pouquinho do que eu já iniciei, do versículo 21 em diante. Só lembrar que eu deixei ali meio que engatilhado a semana passada, para a gente continuar estudando. Marcos capítulo 5, versículo 21 a 43. O que eu quero que vocês vejam? Vamos falar um pouquinho da estrutura desse pedaço aí, né? Desse trecho, tá? Lembra que eu disse que Marcos algumas vezes faz um sanduíchezinho literário? Tá, então esse é um sanduíche, né? Em que sentido? Ele começa falando de Jairo, da filha de Jairo, tá certo? A história começa contando que Jairo tem um problema ali, a gente vai ver com a filha e recorre a Jesus. Só que nesse processo da história que Marcos está contando de Jairo, entra uma mulher anônima com fluxo de sangue. E aí, de repente, a história se interrompe realmente, e elas acontecem junto, mas ela se interrompe. Ele desenvolve ali o que está acontecendo com aquela mulher e volta depois falar de Jairo, usando a mulher como exemplo. Então, quando o Marcos faz isso, essas histórias sanduíches, né? Elas se complementam, ou tem alguma coisa que elas vão, uma vai fazer a outra, ajudar a esclarecer a outra história, ou uma vai ser um exemplo para a outra. E é justamente isso que Marcos está fazendo nesse bloquinho que a gente vai ler, tudo bem? Mas antes da gente ler, preste atenção na ideia central desse texto aqui, que eu vou ler a minha anotação aqui no livro. Nesses milagres de cura, ocorrem duas transformações, preste atenção. A compaixão de Jesus pelo enfermo o leva a desconsiderar as leis de pureza e trazer cura e pureza aos que sofrem, tá? Então você vai ver em algumas situações Marcos mostrando que Jesus desconsiderava as leis de pureza que existiam para curar as pessoas. E, por exemplo, aqui não é o caso, mas exemplo, nós vamos ver alguns momentos, Jesus, por exemplo, curando um leproso, ele tocando no leproso. Eu não sei se todo mundo sabe, o leproso, ele tinha que manter uma distância, ele era considerado impuro, ele não poderia, ele tinha que ter um acesso mínimo ali, uma distância, que ele poderia chegar perto de uma pessoa, e se você tocasse sem querer um leproso, você ficaria contaminado e teria que fazer um ritual de purificação
para poder ter alguns acessos na comunidade e em questões do templo. Então você vê Jesus, entre aspas, ou fazendo isso mesmo, ferindo a lei da purificação. Por quê? Porque ele não podia tocar porque ele se tornava impuro. Mas quando ele tocava, o que acontecia? Ele curava. Como considerar Jesus impuro se era a pureza de Jesus que limpava aquela pessoa? Então a compaixão de Jesus, a vida da pessoa era mais importante. O problema que ela estava vivendo, salvar aquela pessoa é mais importante do que as leis de pureza dentro da comunidade que acontecia. Isso Marcos mostra em várias situações, e aqui também vai acontecer isso. Outra questão, ele inverte as regras de prestígio social. Lembra que tinha classes de prestígio social. Quem tinha menos prestígio social na época? Eram as mulheres, crianças, algumas enfermidades, como eu estou falando, que tinham que ficar inclusive isolados, né? Os pobres, mendigos. Então você tinha classes de pessoas que não tinham prestígio social. E Jesus começa também a inverter, a mostrar o valor dessas pessoas na comunidade que ele está formando. Então você vai ver Jesus falando o quê? Deixa vir as minhas criancinhas. Você vê Jesus falando e deixando algumas situações, lidando com a mulher de uma forma digna, diferente da sociedade da época. Então essa é uma outra questão que Marcos deixa claro aqui. Olha só, ele inverte as regras do prestígio social e apresenta uma mulher anônima, quer dizer, não tem nome, ninguém sabe quem é, impura por causa da doença que ela tinha, e ela é apresentada por Jesus como um modelo de fé. Então ninguém na sociedade, ia pegar uma mulher impura e apresentar como modelo de alguma coisa. Jesus faz isso, porque Jesus aprova a fé dela, ela é curada, ela é salva da situação dela, e Jesus ainda coloca essa mulher como modelo de fé. Então isso é interessante a gente ir percebendo como Jesus vai mexendo também com os conceitos na sociedade. Cada pessoa vai encontrando o seu lugar no reino de Deus. A criança, a mulher, o homem, e assim vai, E todos vão se encontrando, sendo salvos, literalmente, e Jesus recolocando essas pessoas numa posição importante, como todos no reino de Deus, como filhos de Deus, tá? Então vamos lá. Antes da gente ler ainda, vamos prestar atenção ainda em alguns detalhes. Essas histórias, filha de Jairo e a mulher de fluxo de sangue, que a gente vai ler, representam os dois últimos dos 4 tipos de milagres que a gente já viu. A gente viu que o primeiro, o poder sobre a tempestade, sobre a natureza, mostrando Jesus como aquele que tem a voz divina, a autoridade divina sobre a natureza. Depois a autoridade de Jesus sobre os espíritos imundos, libertando e salvando aquele homem e enviando aquele homem a ser um missionário dele na região onde ele estava, Decápolis. Depois agora nós vamos ver uma enfermidade e o poder de Jesus sobre a morte. Então Marcos está desenvolvendo um bloquinho aí de sinais, de milagres de Jesus, de autoridade de Jesus sobre algumas coisas e situações. Justamente, lembra, para quê? Para continuar mostrando a identidade de Jesus. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Em cada situação, Marcos tem esse objetivo de narrar essas questões, para provar aquilo que ele, lá no início do primeiro capítulo, afirmou. Então ele está construindo a identidade de Jesus com as narrativas. Todo mundo entendeu isso? Ótimo. Os dois tipos aqui, enfermidade e morte, são semelhantes ao relato dos exorcismos, pois tratam de questões de pureza, leis de pureza, como a gente está falando. Temos nessa passagem a chamada hermenêutica do amor, a interpretação do amor, em que a compaixão de Jesus pelas pessoas que sofrem tem prioridade sobre todos os códigos legais, cerimoniais, de impureza ali que aconteciam, como a proibição de tocar pessoas impuras. Outra coisa interessante, as duas narrativas falam de mulher,
As duas narrativas falam, né, de situações então que poderiam gerar uma impureza cerimonial, e as duas situações, as duas são ligadas com o número 12. Então olha que interessante, a menina tem 12 anos, e a mulher do fluxo de sangue está doente há 12 anos, o tempo de vida que a menina tem. Então Marcos você lembra que eu estou falando? Ele está construindo duas histórias, mas uma está completando a outra naquilo que ele está querendo passar nesse bloco. Agora a gente vai começar a leitura. Nós vamos ler até o 21 e 24. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. De novo, lembra, multidão sempre está lá onde Jesus está depois de um certo momento, tá? De novo, uma multidão reúne ao redor de Jesus, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Vamos prestar atenção aqui em alguma situação. Quem é Jairo? O que você viu aí? Quem é ele? Isso. Deixa eu pegar uma anotação para dar mais informação para você. Em Mateus conta a mesma coisa, Mateus 9,18. Jairo é chamado de chefe. Ele é um dos 7 líderes da comunidade em uma cidade de tamanho médio. Então ele é um dos 7 pessoas mais importantes da cidade, tá? Era um dos 3 administradores da sinagoga. Ele costumava ser um benfeitor rico da sinagoga, encarregado das instalações físicas, incluindo questões financeiras, bem como da ordem no culto, responsável por escolher quem faria a leitura das escrituras e a pregação. Então presta atenção, era um homem extremamente importante na cidade, na sinagoga, na administração da sinagoga, provavelmente um benfeitor, uma pessoa rica, que tinha um papel de administração financeira e do culto. Gente, para esse homem chegar à situação de se ajoelhar e implorar, ele estava sem saída. Ele foi buscar Jesus numa situação de desespero. Tanto é que ele fala aqui, né? Implorou insistentemente. Ele estava em desespero, obviamente, por causa da filha que estava morrendo. Agora, o que você acha que passa na cabeça de uma pessoa dessa, que sabe quem é, que é importante, que é rica, está entendendo? Que é um administrador num lugar importante dos judeus? Você, na cabeça de uma pessoa dessa, a gente não está falando o texto, mas conhecendo o perfil de gente assim, primeiro, ele está sublinhando, com certeza, para ele a situação é uma humilhação. Óbvio que ele está reconhecendo que Jesus pode fazer alguma coisa. Então já existe uma fé de Jairo na pessoa de Jesus. Não tinha onde recorrer. Ele entende uma esperança no que Jesus estava fazendo e sendo. Agora, imagine, ele achava que ele poderia ter a atenção de Jesus como uma pessoa importante. Você sabia que a maioria dos relatos de cura não existe nome de pessoa? Quando Marcos relata o nome dessa pessoa, é extremamente significativo, porque é uma pessoa extremamente importante. Uma pessoa dessa, ela espera receber uma atenção, e de repente, nós vamos ver na história, uma mulher anônima, insignificante comparada com Jairo nos quesitos de classe social, chama a atenção de Jesus, e Jesus deixa de dar atenção para Jairo e começa a falar com a mulher. Olha o quadro que está acontecendo. Nem Jesus supervaloriza lá Jairo, menosprezando a mulher, e Jairo deve ter tomado um choque. Peraí,
Jesus está trocando de dar atenção para mim, para aquela mulher. A gente não sabe, mas essas coisas podem ter passado na cabeça de um homem como esse. A gente está fazendo, um esforço aqui imaginativo por conhecer gente assim. E a gente sabe que essas pessoas normalmente têm essa tendência. Existe um ensinamento aqui de Jesus em tudo que está acontecendo. Então vamos ver o desenrolar disso aí. A outra coisa interessante da palavra Jairo. Jairo significa, a palavra Jairo, se a gente for traduzir, tem dois significados. Ele coloca: ele desperta ou ele vê. É exatamente isso que está acontecendo com Jairo. Ele está sendo despertado por Deus e os olhos dele vai abrir para quem Jesus é. Então ele desperta e ele vê. Esse é o significado do nome Jairo. A citação do nome indica, como a gente diz, o grande prestígio desse homem. E aí ele clama, minha filhinha está morrendo. Ela tem 12 anos, ela estava morrendo. Ele implora ali. Oi? Você que estava falando comigo aqui. E ele implora: por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Olha que interessante, Jesus vai com Jairo, ele atende aquele clamor de Jairo. Jairo demonstra fé, Jairo se humilha, e Jesus vai com Jairo. Ele vai fazer alguma coisa pela filha de Jairo. Jesus tem compaixão da vida de Jairo. E aí, de repente, o que acontece? Vamos continuar lendo. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E aí estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, um fluxo de sangue aí, menstrual descontrolado, que é a hemorragia constante, que ela tinha isso há 12 anos. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Gente, perceba o que? Jairo queria que Jesus tocasse na cabeça ali, tocasse na filhinha, lembra? Vê o termo lá, olha lá: impõe as mãos sobre ela. A mulher, pela condição dela, ela não queria se identificar, não queria ser identificada, não queria que Jesus tocasse nela. Ela acreditava que se tão somente ela tocasse nas vestes de Jesus, ela ia ficar curada. Essa foi a fé dessa mulher. Só que essa mulher, ela obviamente, ela teve que se ocultar, ela teve que, de alguma forma. Por quê? Porque em quem ela estava no meio da multidão, em quem ela tocava, ficaria o quê? Impuro. Ela não podia estar ali. Ela estava correndo o risco da exposição. Ela estava correndo o risco de ser mais rejeitada do que já era, se descobrisse o que estava acontecendo ali. Ela tinha que se manter distante. E ela vai então, secretamente, ela consegue se aproximar de Jesus. E ela faz o que? 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Olha que interessante, gente. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Tá, pensa você na situação, com medo dessa mulher de se identificar. Ela achava que ia passar desapercebido. Lembra que Jesus está sendo tocado por um monte de gente, comprimido por pessoas.
Os discípulos, inclusive, estranham quem tocou Jesus, né? Como é que negócio é esse? Quem tocou, né? Olha lá, responderam os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Os discípulos não entendem nada, porque Jesus, está um monte de gente tocando, esbarrando. Como tocou no seu manto? Que pergunta é essa? Alguém tocou em Jesus com fé, meu irmão. Ele sentiu saindo o poder dele, e ele identificou esse toque, um toque de fé, um toque, né, que usufruiu de quem ele era, do poder que estava sobre ele, sem se identificar, sem nem mesmo ele direcionar uma palavra para ela, simplesmente porque ela creu e pensou: se eu tão somente tocar no manto, eu vou ficar curado. Olha a fé que essa mulher teve na pessoa de Cristo Jesus, naquele homem que ela acreditou. Ter algo de Deus, ser alguém enviado por Deus. Nós não temos certeza da clareza se ela tinha ou não da identidade total de Jesus ainda, mas que ela cria que esse homem era enviado por Deus, ela tinha certeza disso, ela acreditava que ele tinha o poder de Deus para curar ela, e ela acredita nisso. Versículo 32. Deixa eu só, me lembra o versículo, antes de prosseguir, deixa eu só dar mais alguns detalhes sobre a condição dela, que eu acho que é legal vocês saberem aqui, uma questão cultural aqui. Em um tratado completo, Nidá, na Mishnah, olha só, vou explicar aqui, nunca ouvi falar nesse nome. Mishnah foi uma obra literária rabínica feita pelos rabinos, escrita um compêndio da tradição oral dos judeus, dos rabinos. Então toda a tradição, que era uma tradição oral, em algum momento foi colocado por escrito. Eles chamam a Torá oral. Então a lei de Deus que foi explicada por rabinos, eles colocaram isso num livro. Esse livro chama Mishnah. Então, na Mishnah, olha que interessante aqui: uma mulher com fluxo menstrual ficava impura por 7 dias, e qualquer um que tocasse nela ficava impuro por um dia inteiro. Então, a mulher com fluxo menstrual era considerada, lembra que é uma impureza cerimonial, uma impureza religiosa. Por quê? Porque o sangue era a vida, e estava saindo vida dela. Aquela vida se tornava impura, tornava-a impura naquele período. Então, é uma questão que hoje a gente não entende, questão cultural que foi estabelecida, mas era assim que acontecia. E quem tocasse na mulher se ficava impuro o dia inteiro. Isso na Mishnah, regrava assim. Então, era uma condição realmente difícil. Imagina essa mulher, 12 anos, ela está impura 12 anos, sem poder ter contato social, religioso, ter na parte das mulheres, convívio comunitário. Então essa mulher, ela está, lembra, ela não está só com uma doença, ela está excluída da comunidade, ela está excluída do convívio comunitário, ela está rejeitada, ela é menosprezada, ela é considerada impura, ela não pode ser tocada. Então ela já é mulher na sociedade, já tem o seu lugar rebaixado em algumas questões públicas, impura, com hemorragia mais ainda. Então você tem um problema espiritual, psicológico, religioso, ela é rejeitada em vários níveis. A gente tem que entender que algumas curas de Jesus não são curas só, é salvação. Jesus está salvando essa mulher, Jesus está pegando essa mulher, limpando ela, curando e dando a possibilidade dela retornar à comunidade religiosa, às práticas do templo, a prática da comunidade, da sinagoga, de tudo que ela podia participar como mulher comum daquela sociedade que ela estava afastada. Então ela está sendo salva, fora o espírito dela, fora a questão emocional, ela sente o sofrimento dela saindo. Então você tem um impacto de salvação, você não tem um impacto só de uma cura física.
Jesus está mexendo com a estrutura inteira dessa mulher, está salvando ela. Tá? Isso aí é importante a gente, em alguns atos de cura é exatamente isso que acontece. Quando ele cura um leproso, ele não está curando o leproso, ele está colocando esse leproso na sociedade de novo. Agora ele pode ir no templo, ele pode participar das questões do templo, ele pode sacrificar a Deus, ele pode ter contato comunitário, ele pode ser aceito na sociedade. Ele está salvando a vida desse homem. Tá? Então o impacto da cura é profundamente significativo naquela época para esse tipo de doença que afastava as pessoas do ambiente comunitário. Vamos prosseguir, onde eu parei? 32? 32. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, por vários motivos, a gente pode imaginar aqui, nós vamos pontuar isso, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. É provável que seu medo pode ter 3 aspectos, ele coloca aqui. Muitos na multidão sabiam do seu estado de impureza, muitos na multidão conheciam a mulher. Então, qual era o medo? Dessas pessoas identificando um tipo de reação que elas teriam com ela. Poderia se ofender por ter sido. Outro medo dela, Jesus poderia se ofender por ter sido tocado por uma mulher impura. Ele era judeu e ela sabia que ela não podia tocar em ninguém. Jesus poderia se ofender. Ela tem medo de Jesus se ofender. Quer dizer, eu deixei Jesus impuro um dia, coisa que não podia acontecer, né? Que é a pureza de Jesus que passa para ela. Então alguns medos passam na cabeça dessa mulher. E outro temor que pode passar, obviamente, um temor de reverência a quem é Jesus. Um temor de perceber o poder desse homem que ela está conversando, porque ela acabou de experimentar esse poder de cura. Então você tem um misto de sensações, um misto de emoções, né? Um misto de coisas que passa na cabeça dessa mulher. E agora? Eu pensei que ia passar desapercebida, ela estava indo embora, né? Fui curado, deixa eu para minha casa. Será que Jesus sabia que era essa mulher? Provavelmente não. O texto não dá essa possibilidade dele saber, porque Jesus, ele sabia dessas coisas antecipadas e previa coisas quando Deus queria, por algum motivo. Lembra, Jesus não tinha isso aí é só Deus. Enquanto Jesus estava na terra, ele estava como um homem cheio do Espírito Santo. Então ele não usufrui atributos divinos nesses momentos, em todo momento, né? Ele não usufrui. Ele tem alguns momentos que o próprio Espírito de Deus revela para ele, antecipa as coisas, mostra que está, por exemplo, alguns religiosos estavam matutando na cabeça, tá? Mas dessas situações não tem necessidade. Ele quer saber, o que ele sente? O texto fala que ele sente que o poder saiu. Quem me tocou? Alguém me tocou. Essa pergunta, alguém me tocou, é óbvio que ele está perguntando, alguém me tocou de forma diferente, porque os discípulos estavam todo mundo te apertando. E ele procura, e a mulher não se contém, ela não pode ali negar a verdade para esse homem. E ela se apresenta, né? Ela se apresenta e conta então toda a verdade a Jesus. E aí o que ele fala ali? Versículo 34. Então ele lhe disse: filha, meu irmão, além de não repreendê-la, porque ela o tocou como impura, além de não repreendê-la porque ela quebrou a lei da impureza, além de não repreendê-la por ser uma mulher que estava com hemorragia e que tinha que ficar distante, ele chama ela de filha. Perceba o que Jesus está fazendo nessa mulher. Vem o impacto dessas palavras sobre essa mulher. Primeiro, cura. Ela se identifica com medo.
A hora que ela conta: filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Simples assim, né? Imagine o alívio dessa mulher ouvir essas palavras, depois de 12 anos, de uma forma sofrimento constrangedor naquela sociedade, impura, rejeitada, com o seu, hoje a gente vai falar, né? Sem autoestima nenhuma. Então essa mulher é restaurada. E é interessante, obviamente, que quando Jesus fala: filha, a sua fé te curou. Que fé? Lembra que fé, a gente sempre põe a fé em alguma coisa. A fé em quem? Em Ele. A fé nele, ela tem fé em quem ali? Se eu tocar, a fé é essa: se eu tão somente tocar no seu manto, eu vou ser curado. Por quê? Porque em Jesus ela percebe e ela põe a sua fé nessa pessoa. Então a sua fé te salvou. A fé que você colocou em mim, a fé que você pensou que você tão somente tocar, essa fé te salvou, te curou. Vai em paz, mulher. Uma palavra diz assim, Efésios 3:20, olha que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, Do que pensamos. Imaginando. Exato. E ela só pensou. É isso, Marcos fala, né? E no seu pensamento ela falou isso. Então aí depois ela conta, e Jesus então dá esse desfecho extraordinário: filha, a sua fé curou, vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Versículo 35. Demorou tanto. Exatamente. Você percebe que nesse trâmite todo da história, a gente não sabe quanto tempo estava acontecendo aqui, Jairo estava esperando a filha morrer. Barraco, né? Quer fazer? Mas você percebe que Jesus, ele não se move pressionado por ninguém, nem pela mãe. Lembra? No primeiro milagre, que tem o eu contigo, mulher. Não chegou a minha hora, quer dizer, a minha hora eu faço. Porque Jesus mostra, ele só obedece o Pai. Então ele não é pressionado por quem Jairo era, ele não é pressionado porque se ela podia morrer ou não, ele é simplesmente, Jesus é movimentado por uma ação de Deus constante. E é exatamente o que precisava acontecer. A filha de Jairo precisava morrer. Ele não queria curar, ele queria ressuscitar, para mostrar para as pessoas que ele não era mais um curandeiro, um milagreiro da época. Por quê? Porque a hora que ela morre, perde a esperança. Porque ninguém acredita que alguém tem a possibilidade de ressuscitar alguém. Mas curar, tinha uns na época que se entretinha lá, né? Se atrevia a tentar curar os curandeiros, né? Os milagreiros. Jesus está mostrando: eu não sou um milagreiro. Marcos está querendo construir identidade. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Ele não é um milagreiro qualquer. Ele não é qualquer um profeta. Então isso é importante nessas questões aí. Vamos prosseguir então a leitura. 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. O que falaram para Jairo? Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Jairo, acabou as esperanças. Chega, vai embora. Morreu. Quando estava viva tinha esperança, agora morreu. Tá bom? Percebe? Olha como que desenvolve a conversa. 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga. Então Jesus ouviu. E sem fazer caso, o que é isso? Sem dar crédito ao que foi falado. Como diz assim, Jairo, esquece. Não ouça isso. Não é isso. Vamos lá, me ouça, olha para mim, né? E Jesus fala o quê? Não tenha medo.
Então somente creia. Jairo, porque gente, imagina uma situação dessa. Obviamente o medo do quê? Perdeu a filha, eu perdi a minha filha. Obrigado. O medo, quando Marcos narra as questões relacionadas ao medo, sempre é uma oposição à fé. Sempre. Então você tem medo, os discípulos lá quando não criam em Jesus na tempestade, eles tiveram medo. Agora Jairo, ele fala para Jairo, não tenha medo, mas creia. Por quê? Porque nós, quando não cremos em Deus, nós temos medo do porquê? Porque nós colocamos os nossos olhos nas coisas naturais, na tempestade, no sofrimento, na desesperança. Isso nos traz medo. Óbvio. Jesus está falando, não comigo, não tenha medo. Eu sou Senhor da tempestade. Eu sou Senhor dos espíritos imundos. Eu sou Senhor da enfermidade. Eu sou Senhor da vida e da morte. Então comigo não tenha medo. Jairo, não tenha medo. Então somente creia. 37. E não deixou ninguém segui-lo. Olha só, Jesus não deixou ninguém atrás dele agora. Quem foi só? Pedro, Tiago e João, os 3 dos 12 discípulos mais próximos, que presenciaram algumas coisas que só eles presenciaram. Inclusive depois nós vamos ler a transfiguração. Só esses 3 presenciaram algumas coisas. Então não queria ninguém, vai com ele só. Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: imagine, Jesus chega num lugar ali, já estão começando a velar, menina morreu, lamento, choro. Jesus chega e fala isso aqui. Por que todo esse alvoroço e lamento? Já pensou se fosse hoje? Olha que mal educado, não é assim? Entrou no velório ali, estava começando, olha, e ele chega, por que todo lamento? Por que esse alvoroço todo? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus, porque era óbvio que estava. Só que morte para Jesus, meu irmão, para ele ressuscitar, você está entendendo? O poder que ele tem de ressuscitar, está dormindo, ele vai levantar a menina, vai botar o espírito de vida de novo, vai levantar, simples assim. E isso antecede algo já. Ele mostra que ele tem poder sobre a ressurreição. Isso já antecede a ressurreição dele, a nossa ressurreição final, eterna e permanente. Tudo isso já mostra que Jesus é, como João fala, a ressurreição e a vida. Ele é. E aqui tem esse poder de Jesus, aqui nós vamos ver. 40. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Gente, todo mundo estava rindo, todo mundo não estava acreditando no que ele estava falando. Ele faz o quê? Vai para fora. Entra com quem? Os pais da criança, Pedro, Tiago e João. Tá bom. E toca todo mundo de lado. Entrou, olha só a simplicidade. É simples, não tem aquele furúncio, aquela coisa que a gente vê por aí. Jesus, ele não precisa disso. Para ele ressuscitar Lázaro, vem Lázaro, vem para fora, levanta, acorda. Não precisa, é uma ordem, é uma palavra, tem que obedecer, tem que acontecer. Então esse tipo de autoridade nunca se viu. E aí simplesmente ele tomou pela mão e lhe disse:
Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas. Olha só que dificuldade de novo, né? Ele deu ordens expressas para que não dissesse nada a ninguém, e mandou que desse a ela alguma coisa para comer. Jesus fala o quê? Não conta para ninguém, meu irmão. Quem ia aguentar não contar para ninguém se teu filho tivesse ressuscitado? É difícil. Aqui nós temos que lembrar daquele tal do segredo messiânico que a gente tem falado. Jesus está tentando conter uma noção errada de Messias que eles têm. Então ele está tentando segurar, mas não está dando certo, que as pessoas contam, elas falam e as coisas acontecem, né? Porque quem que, né, depois de uma situação dessa consegue ficar sem falar nada, meu irmão? Difícil, né? Então, infelizmente, as pessoas, mesmo depois de Jesus falando ali, né, as pessoas falavam, né? Aí ele fala aqui, interessante, ele fala assim, né? Sua exigência parece quase absurda, né? Quase absurda. Você já imaginou você com a filha morta e alguém ressuscitar a tua filha? Você ficar quieto, não contar, não agradecer, não deitar, não pular, não contar para todo mundo, né? Então é uma exigência meio até incoerente, parece, né? Mas Jesus estava tentando conter algo, né? Quem pode permanecer calado diante de uma menina que foi ressuscitada, gente? Ainda assim, já observamos o segredo messiânico em vários textos, como a gente falou. Aqui quer dizer que o verdadeiro significado por trás do milagre só poderá ser conhecido depois da ressurreição, e que as multidões não são capazes de entender a verdadeira natureza de Jesus ainda, né? Consideram um milagreiro. A multidão considera Jesus o quê? Um milagreiro, um futuro rei conquistador, um tipo de profeta. Eles consideravam Jesus um monte de coisa, menos o que ele era: Cristo, Filho de Deus. Marcos está justamente relatando esses milagres para construir essa identidade de Jesus, até que os próprios discípulos entendam isso. E mesmo depois de receber a revelação, eles ainda tiveram dificuldade de entender a obra de Cristo. Nós vamos ver, Marcos mostra isso para a gente claramente, tá? Então fica aí essa reflexão sobre Jairo e a mulher do fluxo de sangue aí, ok? A partir do 6, eu vou só também, como eu tenho feito, só iniciar para a gente retomar a semana que vem. É algo também interessante, mais objetivo, mais simples aqui talvez de apresentar, mas de 1 a 6, 6 de 1 a 6, fala da rejeição de Jesus em sua própria cidade, tá? Vamos ler, se precisar, semana que vem eu retomo. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade. Cidade ali, lembra que ele vivia onde? Nazaré. Nasceu em Belém, mas a cidade dele de vida foi Nazaré, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. Todo mundo, gente, que ouvia Jesus ficava admirado com o ensino dele, né? E aí a pergunta, né? De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Olha só, o que está acontecendo, gente? Eles estão olhando Jesus e falando assim: peraí, não está batendo. Não está batendo. Nós conhecemos ele, conhecemos uma família, a gente sabe que ele é o filho do carpinteiro. Ele conviveu com a gente, não era nada, uma cidadezinha.
Peraí, que ensino é esse? De onde ele tirou essa sabedoria? De onde ele tirou essa autoridade? Como ele faz esses milagres? As pessoas da cidade de Jesus não conseguiam entender. Tá? E olha só, 3, olha lá o que o povo falava: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas peraí, gente, nós não estamos falando daquele Jesus lá, que a gente viveu lá com os irmãos dele, com as irmãs, filho do carpinteiro, de Maria ali. Eu não estou entendendo como que ele fala com essa autoridade, de onde ele tirou essa sabedoria, de onde são esses milagres? E se escandalizavam, né? Versículo 4, Jesus lhes disse: olha só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Vamos repetir? Só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Esse provérbio que Jesus cita fornece o tema central para o ministério de Jesus entre os judeus. Os judeus rejeitaram Jesus. Vim para os que eram meus e eles não me receberam. Esse provérbio, essa fala, né? Esse ditado, esse dito se cumpriu na vida de Jesus em meio aos familiares de sangue, aos familiares da cidade de Nazaré e ao povo da terra dele. Foi exatamente isso. Ele, gente, é um profeta maior que Moisés. Jesus era um profeta maior que Elias. Mas as pessoas mais próximas dele, seus conterrâneos, a maioria dos compatriotas judeus e até mesmo seus próprios familiares se recusavam a reconhecer esse fato. E a conclusão do versículo 5 é o quê? E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Isso aqui eu quero fazer uma ressalva aqui importante. Jesus não dependia necessariamente da fé das pessoas para curar as pessoas, tá? Por favor, entenda isso. Então você vai ver muito profeta hoje, pastor, esse povo que gosta de só mexer com a parte de cura, colocar a culpa na pessoa porque ela não foi curada. Ah, você não foi curado porque você não teve fé. E Jesus não dependia, tanto é que morto não tem fé. Lázaro não tinha fé, estava morto. Jesus simplesmente tem o poder de ressuscitar. Ele tem poder de curar. Quando diz que ele não pôde fazer, é muito mais um ato de juízo de Deus do que impossibilitar como se Jesus não tivesse poder para fazer. Não é isso. Ele é impossibilitado por quê? Porque há incredulidade. Ali as pessoas não estão acreditando quem ele é, não estão reconhecendo da parte de quem ele está vindo, não estão reconhecendo a autoridade dele, não estão reconhecendo que Deus está enviando. Deus exerce um juízo, Deus não cura ali, Deus retém. E Jesus vai curar especificamente, provavelmente, algumas pessoas que ele ainda se compadece. E ele cura, impondo as mãos sobre algumas pessoas. Tanto é que ele vai lá e cura algumas pessoas. Então, se eu não crer, Deus não vai fazer. Não necessariamente. Nós vamos ver situações que independeu completamente da fé da pessoa. Nós vamos ver situações que, como na cura da mulher, que Jesus ele faz o vínculo da fé dela com a cura. Por quê? Porque lembra que ela não está sendo curada só, ela está sendo salva. E ela põe a fé dela em quem Jesus é. Mulher, tua fé te curou. Tua vida está sendo agora resgatada.
vai em paz, fica livre. Entende? Então, não necessariamente a gente pode usar esse texto sem lembrar que existem outras situações que independeu completamente de fé de quem estava ali. Por exemplo, quando Pedro cura aquele homem lá na porta do templo, o que você quer? Eu quero, não tenho ouro nem prata, o que eu tenho eu te dou, levanta. Pedro nem perguntou se ele cria ou não, ele cura o homem, pega na mão dele, levanta, o homem fica curado. Então você vai ver várias coisas que independem da fé da pessoa, é um ato divino, é um ato de intervenção de Deus. Obviamente, em alguns momentos, por algum motivo, a fé ela é colocada como uma condição ali, ou então o ato que levou ela a usufruir da cura, tua fé te salvou. Então a gente não sabe esse mistério, esse controle todo, o que a gente não pode é afirmar com toda clareza 100% que Jesus não poderia fazer milagre em lugar que não tinha fé nenhuma. Não, meu irmão, ele podia. Os discípulos não creram, ele mesmo assim acabou a tempestade. Não dependeu da fé de ninguém. Não, se vocês não creem, eu não vou salvar vocês da tempestade. Não, se vocês não creem, o demônio não vai ser expulso. Ele tem poder, simplesmente ele tem poder para curar, ressuscitar, falar com a tempestade, ponto final, porque ele tem o poder de Deus, divino sobre ele. Só que alguns atos realmente de cura, está o ato da pessoa de crer antecipadamente, e crer nele, colocar a fé naquilo que ela estava percebendo de Deus em quem Jesus era. Quando ela cria, ela usufruía desse poder de Deus. E aí, quando acontecia essa dinâmica, Jesus falava: tua fé te salvou. Quer dizer, você teve fé e você então usufruiu desse poder que tocou o seu corpo. Agora, não condicione o poder de Jesus à nossa fé. Ele independe, sobressai, vai além da nossa fé. Tá? Isso aí é importante, essa clareza a gente entender aí. Tá certo? E como a gente viu ali, e ficou, Jesus simplesmente ele fica, é interessante, Jesus fica admirado com uma coisa ruim, ele fica admirado pela incredulidade deles. Não, por quê? Porque normalmente essas pessoas, lembra que eram comunidades muito próximas, normalmente eram pessoas conhecidas da comunidade, em alguns casos inclusive fala-se disso, deixa mais explícito isso, Por exemplo, esse medo da mulher era justamente porque ela era conhecida, ela foi realmente, provavelmente, meio que tampada ali, se escondendo de gente que a conhecia, não toda a multidão, obviamente, mas pessoas que poderiam identificar. Isso, por exemplo, Lázaro na ressurreição. Lázaro estava enterrado 4 dias. Então tem situações muito pontuais, Aqui você vê também Jairo, menina morta, riram dele, Então você não tem como desconfiar a comunidade dos leprosos. Os leprosos, a comunidade sabia, os leprosos se identificavam, eles tinham que ficar afastados. Aquele homem que estava endemoniado no sepulcro, todo mundo conhecia ele que se portava. Por isso o susto de quando vê ele assentado, limpo, com o vestido. Todo mundo conhecia, mas peraí, o que é isso? Então são pessoas que estavam dentro da estrutura de conhecimento daquela sociedade, daquele povoado que existia. Então não tinha como ser coisas falsificadas. Essas pessoas normalmente eram conhecidas. A pessoa, aquele coxo lá no poço, estava ali há anos, todo mundo conhecia, todo mundo via. Aí o outro que foi trazido pelos amigos, todo mundo sabia os históricos das pessoas, há quanto tempo estava. Marcos mesmo relata igual um cego de nascença, porque todo mundo sabia que o cara nasceu cego, ele fazia parte do convívio.
Outros sabiam que não eram servos de nascença. Então eles têm dados da própria comunidade. Então quando eles relatam, Mateus, Marcos, em alguns momentos você vai perceber que aquelas pessoas, elas tinham todo, né, conhecimento por todos ali. Não era alguém que aparecia do nada, né, trazido pelos discípulos, né? Nem os discípulos às vezes criam, né? A gente vai ver isso, né? Então você vai ver que não tinha essa possibilidade de montagem, como pode acontecer hoje. Pode acontecer coisa naquela época, né? Mas você tinha simplesmente pessoas que poderiam ser identificadas. Esse aí não era aquela pessoa que eles falavam, mas esse não era aquele aleijado que ficava na porta do templo? Desconheciam, passavam lá, davam esmola. Então eram pessoas da comunidade, né? A maioria deles aí poderiam ser dessa forma identificados. Então, a admiração, como eu disse, de Jesus pela incredulidade. Espero que Jesus admire a gente pela credulidade, né? Ele não fique admirado da incredulidade, que a gente possa crer. A mulher, ela vira então aqui, essa mulher anônima, impura, rejeitada, se torna um modelo de fé. Ela acreditou em Jesus de uma forma que realmente salvou a vida dela, para que a gente possa acreditar em Jesus, não deixar as coisas terrenas e temporais e materiais tirar a nossa fé. Foi o que aconteceu com Jairo. Morreu Jairo, acabou a esperança. Fé é isso. Muitas vezes fé é crer contra a esperança. Não é isso que Abraão fez? Creu contra a esperança. Acabou a esperança, nem esperança se tem, mas preserva-se a fé. A fé em Cristo, a fé em quem Deus é, a fé na soberania de Deus, a fé que Deus tem o controle da vida e da morte, a fé de que Ele cuida de nós, a fé de que Ele é o nosso pastor e Ele passa com a gente nos momentos difíceis, a fé que se Ele quiser Ele vai livrar, se Ele não quiser vai nos dar força para suportar as aflições. É a fé, essa fé cristã que Ele quer que a gente viva, né? Então que a gente possa crer de verdade, né? Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, viver essa fé verdadeira. Amém? Vamos orar? Marca aí, gente. Paramos aí no versículo 7, gente, semana que vem. Tá bom? Pai, mais uma vez, muito agradecido pela sua palavra. Realmente pedimos, ajuda-nos na nossa fé, Senhor, ou a nossa falta de fé tantas vezes. Pedimos isso porque pedimos que o Senhor clareie quem o Senhor é para nós, a sua identidade, a sua obra, desde o seu nascimento, do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição, da promessa de retorno, Senhor, da promessa do reinado eterno, da ressurreição dos nossos corpos. Nos ajude a crer de verdade nessas coisas, Pai, mais do que aquilo que vemos nesse mundo, acreditar no que é eterno, naquilo que é do alto, naquilo que é promessa, palavra de Deus eterna, que é imutável, Senhor. Esse mundo pode passar, mas a sua palavra não passará. Que possamos acreditar nisso. Dá-nos essa fé, ajuda-nos na nossa pequena fé, faça crescer em nós, lendo o Evangelho de Marcos, crescer em nós a revelação de quem Tu és, e que possamos realmente crer nisso de todo o nosso coração, para glorificar o Seu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, meus irmãos.